Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, sempre quando eu apareço com meus vídeos aqui é a respeito de teologia, a respeito de Bíblia. Porque nada falei a vossos pais no dia que eu os tirei da terra do Egito. Bom pessoal, Jeremias está dizendo isso aí, que ele vai dizer que Deus não disse nada a respeito de sacrifício, a respeito de holocausto. Deus não disse nada, está muito bem claro aí. Ou seja, o Antigo Testamento, pessoal, eles vão montando as ideias que Deus pediu sacrifício de vaca, sacrifício de bode, de cordeiro. Isso tudo é o quê? É o homem quem vai inventar isso tudo, pessoal. E que Deus pediu para construir apenas um templo, que Deus mandou construir apenas um templo em um só lugar. Isso tudo é o homem que vai construindo toda essa teologia, pessoal, para assim então dominar o povo lá do passado. Deus não pediu sacrifício nem de animais e nem de seres humanos, pessoal. Por que eu estou falando de seres humanos? Porque tem o Novo Testamento, né? O sacrifício de Jesus, que Deus também, no Antigo Testamento, o escritor vai deixar muito bem claro que Deus não pediu sacrifício nem de criança, nem de seres humanos algum. Ou seja, deixou muito bem claro isso aí. Deixou muito bem claro isso aí. Então, tudo isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pessoal, é tudo que por trás dos textos você vai ver que é uma jogada política de domínio de cada local. O Antigo Testamento é na época deles lá, né, quando eles voltam ao cativeiro babilônico, então eles tentam reunir todas as crenças debaixo de uma crença só. E agora vem o Novo Testamento, como eu já expliquei para vocês em vários vídeos, que tem a história de Jesus, né, que por trás de Jesus tem uma jogada política ali que é para beneficiar Roma, Então, pessoal, o templo ali foi construído como uma fortaleza. Uma fortaleza para quê? Para, assim, então, armazenar armas, armazenar ouro ali. Não tinha nada de Deus. E quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, pessoal, foi por causa dos sacerdotes, que ali estavam ali, que era o quê? Que era corrupto. Era corrupto. Dentro do templo, então, já tinha o quê? Já tinha corrupção aqui, ó. O livro de Yosef Ben Matityahu. História dos Hebreus, pessoal. História dos Hebreus. Então, este livro aqui vai falar da guerra dos Hebreus contra os romanos. E vai falar, muito bem claro aqui, neste livro aqui, Flávio José vai falar que o templo era um armazém, onde armazenava o que? Armazenava ouro. Então, a ideia de Deus ali no templo, lugar santo ali, pessoal, é só para a pessoa pegar na cabeça dele e pensar que o lugar era santo. Mas por trás dessa ideia de santo, tinha o que? Uma jogada política. Uma jogada política ali de domínio das pessoas que viviam ali. Aí dizia que o povo tinha que levar o dízimo, que o povo tinha que levar a oferta lá no templo, lá, mas aqueles animais que eles levavam ali, que o dízimo era animais, né? Era os cereais da terra ali, então, que eles plantavam ali, eles, pessoal, faziam o que? Eles trocavam tudo aquilo ali em ouro, né, para no futuro, então, quando precisasse de arma também, né, através do ouro, eles trocavam em armas também. Então, o livro, né, como eu mostrei para vocês aí de Flávio José, vai mostrar muito bem claro que o templo ali, pessoal, era um armazém, então não tinha nada de Deus, nunca teve nada de Deus, Então, quando Nabucodonosor, pessoal, entra lá dentro e leva todo o povo no cativeiro, era o quê? Era o sacerdote que escreviam as leis ali, pessoal, que estava já corrompido todo mundo, estava um enganando o outro dentro do templo ali, então não tinha nada de lugar santo, nada de lugar sagrado. As pessoas falam, lugar santo, lugar sagrado, mas quando você entra lá dentro mesmo, entra dentro do miolo ali mesmo, que aí você vai saber da verdade, Isso eu estou dizendo por quê, pessoal? Porque lá no passado, eles diziam isso para o povo, que o templo é lugar sagrado, que ninguém não podia entrar lá dentro, que era fulminado, né, que Deus exterminar quem entrava lá, sem autoridade de Deus. E o Nabucodonosor, com seu exército, entrou lá dentro, né, saqueou tudo, tomou o ouro que estava lá dentro, a prata, tudo, e levou, e Deus, fez nada com ele. Eles usavam, pessoal, essa técnica do medo, para que o povo não entrasse lá dentro e não descobrisse, como eu já mostrei em vídeos anteriores para vocês, que não tinha a Arca da Aliança, não tinha as pedras, né, as duas pedras escritas como dedo de Deus dentro da Arca da Aliança, não tinha nada disso. Eles mentiam para o povo, para prender o povo no quê? No medo, no domínio do medo. E até hoje, pessoal, os pastores aí fazem isso, né? Se você não fazer campanha disso, você não recebe a bênção, não recebe a cura. Se você não for para a igreja, você não tem salvação disso, né? Não tem salvação quando você morrer e ir para o céu. Tudo isso é o quê? A ideia do medo. Porque no Antigo Testamento vai dizer, muito bem claro, que Deus, né, não mandou ninguém construir nenhum tipo de templo. Deus não pediu nenhum tipo de sacrifício, nem de animais, nem de seres humanos. Está muito bem claro o texto. Então, tudo isso, o que o escritor está querendo dizer? Tudo isso lá do Antigo Testamento, pessoal, como é o Novo Testamento também, é tudo que o homem que inventa para, assim, então, manipular o outro homem. Então, quando você lê, vai pesquisando, sem usar filtro, né, o filtro da fé, né, que as pessoas olham a Bíblia com tanta fé, que aí quando vê algumas contradições da Bíblia mesmo, eles tentam pular, tentam fugir.
Então, quando a gente lê pesquisando, fala, não, isso aqui é contraditório com isso aqui mesmo e pronto, acabou. A gente, pessoal, não recusa quando está entrando em contradição. Agora, já o da fé, né, o leitor da fé, eles vai tentar fugir, vai tentar pular. Então, a gente não lê assim. O dia que você começar a ler a sua Bíblia mesmo, sem filtro nenhum, aí você vai começar a entender que no Antigo Testamento é simplesmente uma jogada política, não tem nada de Deus ali. Não tem nada de Deus no Antigo Testamento falando com ninguém. Eles inventam, né, as várias ideias de Deus lá para manipular as pessoas e dessas várias ideias, essas várias ideias de Deus, né, tenta manipular para uma só. Aí vem o Novo Testamento agora, com a ideia de Jesus também, né, sendo Deus que desce do céu e morre pelos pecados da humanidade. Mas o Antigo Testamento diz que Deus nunca pediu sacrifício de ninguém, nem de animais e nem de seres humanos nenhum. Deus nunca pediu. Então, quer dizer, o outro escritor está mostrando muito bem claro que até o sacrifício de Jesus cai por terra. Então é tudo o que no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Tudo jogada política. O Novo Testamento vem com a ênfase, né, de dar ênfase para os romanos ali, pessoal. Então, se você estudar, pesquisar, você vai descobrir a verdade. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu. Comente aí, deixe seu comentário. Falou, tchau, tchau.